Minha mãe sempre disse que eu era difícil de amar. E não era como se ela dissesse isso numa explosão de raiva. Não. Ela dizia com calma, com aquele tom cirúrgico de quem acha que está apenas constatando um fato. Você não tem o brilho da sua irmã, Clara. Vai acabar sozinha. Eu tinha 8 anos quando ouvi isso pela primeira vez. Não entendi direito, mas lembro da Clara olhando para mim com um sorrisinho de canto, satisfeita por ser a certa. Minha irmã gêmea, mesma cara, mesma idade. Mas para o mundo, e principalmente para minha mãe, éramos de planetas diferentes. Clara era o orgulho da casa, a que sorria nas festas, que aprendia piano com facilidade, que ganhava o coração de todos com meia frase doce. Eu era o oposto, introspectiva, confusa, ansiosa. Me escondia nos livros, tropeçava nas palavras e principalmente, não era aquilo que minha mãe queria mostrar para as visitas. Meu pai era ausente. Presente fisicamente, sim, sentado no sofá, mastigando devagar, mas ausente da alma. Ele nunca opinava em nada. Era como uma estátua, imóvel, inútil, inerte. Então, tudo o que acontecia naquela casa, acontecia sob a batuta da minha mãe. E ela era cruel com delicadeza. Não gritava, mas me cortava com palavras ditas em voz baixa. Você vai crescer amarga. A amizade não se força, sabia? Algumas pessoas simplesmente nascem sozinhas. Sua irmã tem brilho, você tem peso. Doía. Cada palavra dela era como agulha entrando sem anestesia. E piorava na escola. Clara fazia amizades num piscar de olhos, e parecia ter prazer em me excluir. Ela me humilhava de forma sutil, fazia parecer que eu estava me convidando para os momentos com as amigas dela, que era inconveniente, que era um fardo. Desculpa, Isa, ela dizia, com aquele olhar piedoso falso, é que esse é um rolê mais social. Como se eu fosse uma criatura antissocial, incapaz de ser incluída em nada. Eu fui ficando mais reclusa. Até que aos 16 anos, a gota transbordou. Era aniversário da Clara. Minha mãe preparou uma festa enorme no quintal, com balões, DJ, comidas finas e gente pra todo lado. Eu perguntei, 2 dias antes. E o meu aniversário? Ela bufou. E Isa, vocês são gêmeas, mas essa festa é mais pro estilo da sua irmã. Você não liga pra isso. Mas eu existo. E ninguém tá te apagando. Só não precisa roubar o protagonismo da Clara. Roubar. Eu era uma ladra de atenção, segundo ela. Na noite da festa, eu estava no meu quarto, ouvindo a música vibrando pelas paredes. Lá embaixo, minha irmã sorria em cada foto. E então, algo estalou dentro de mim. Eu precisava sair, respirar, me ver longe daquilo. Peguei uma mochila, coloquei o que consegui, e fui embora. Ninguém veio atrás. 2 anos em silêncio. Fui morar com uma amiga que conheci online, a Luísa. Ela me acolheu sem me perguntar o motivo da fuga. Trabalhei em 2 empregos, comi o pão que o diabo amassou, mas me mantive firme. Fiz terapia popular, voltei a estudar. E aos poucos comecei a reconstruir a mim mesma. Foi na faculdade que tudo mudou. Conheci pessoas que viam valor em mim. Gente que me escutava, que ria das minhas piadas, que me mandava mensagem só pra dizer que tinha lembrado de mim. Pela primeira vez, senti que pertencia a algum lugar. Fiz amizades verdadeiras. E comecei a criar conteúdo sobre relacionamentos tóxicos, sobre autoimagem, sobre a dor de ser a filha errada. Meu perfil no Instagram explodiu. E de repente, meninas do Brasil inteiro me mandavam mensagens dizendo: eu sou você. Obrigada por falar tudo que eu nunca consegui. Recebi convites para palestras. Fui chamada para um podcast famoso. Minha história viralizou. A filha invisível rejeitada se tornando voz para outras. Foi aí que ela apareceu. Minha mãe. Um e-mail curto. Formal. Quase frio, mas com uma frase que me arrepiou. Sua irmã está doente. E sua presença poderia ajudá-la. Eu quase ri. Depois de tudo, agora ela queria que eu voltasse, como uma cura. Ignorei, mas os dias seguintes foram surreais. A Clara me mandou uma mensagem. Ei Isa, por favor, eu sei que errei. Só vem. E então, um vídeo vazou. Um áudio da minha mãe. Numa conversa com uma amiga, ela dizia: a Isa só tá famosa porque se fez de coitada. Ela sempre foi fraca. Foi como uma lâmina me cortando de novo. Mas dessa vez, eu não ia sangrar calada. Marquei uma live. Expus tudo. Com provas. Com datas. Com vozes. Contei como minha mãe me destruía com palavras doces e venenosas, como minha irmã colaborava na minha exclusão, como fugir salvou minha vida. No outro dia, minha mãe me ligou. Eu atendi. Ela chorava. Eu te amo, filha. Me perdoa. Você pode voltar para casa? Eu gelei. Pela primeira vez, ela me chamava de filha. Pela primeira vez, ela chorava por mim. Mas algo naquela ligação não fazia sentido. A voz dela estava ensaiada. E então, uma amiga me mandou um print. Um trecho de uma conversa da minha irmã com alguém. Se ela voltar, a gente consegue controlar a narrativa. Ela que não estrague tudo agora. Controle? Narrativa? Por que eles queriam tanto que eu voltasse?
O que realmente estava acontecendo na casa onde passei a vida sendo invisível? Eu encarei a tela do celular como se ela fosse cuspir mais alguma coisa. O print que minha amiga me mandou estava ali, sem som, mas fazendo barulho dentro de mim. Se ela voltar, a gente consegue controlar a narrativa. Minha irmã, Clara, a que sempre teve todas as palavras certas. A que conseguia convencer qualquer um de qualquer coisa, até mesmo de que eu era o problema. A ligação da minha mãe ainda ecoava nos meus ouvidos. A falsa fragilidade. O choro milimetricamente encaixado. A tentativa de puxar meu coração por fios invisíveis de culpa que ela mesma plantou em mim desde criança. Mas agora eu era outra. Depois da live que fiz, recebi um mar de apoio, mulheres que viveram histórias parecidas, gente que finalmente cortou laços com mães abusivas, filhos que enxergaram as garras invisíveis do favoritismo destrutivo. Mas recebi também mensagens ameaçadoras. Contas fakes. Você destruiu sua família. Vadia ingrata. Ninguém gosta de você, e você sabe disso. Não demorou para eu reconhecer o estilo. Clara, ela podia até tentar disfarçar, mas eu sabia identificar quando alguém usava minha dor como arma. Ela fazia isso desde sempre. Só que agora eu tinha uma plateia, e ela odiava não ser a estrela. 2 semanas depois da live, fui convidada para uma entrevista ao vivo, um programa grande que tratava de saúde mental e relações familiares. Aceitei, mas foi ali que as coisas começaram a ficar perigosas. No camarim, recebi um envelope, sem remetente. Sem marca, só meu nome escrito à mão. Dentro, uma foto. Era do meu pai, deitado em uma cama de hospital. E um bilhete curto. Ele não vai durar muito. Sua presença é o último pedido dele. Meu peito congelou. Eu não sabia nem que ele estava doente. Ninguém me contou. Nem Clara, nem minha mãe. Nem nas mensagens hipócritas, nem na ligação encenada. Mas agora, de repente, ele era o último pedido. A imagem dele ali fragilizado bateu em algo dentro de mim que eu achava que tinha apagado. Porque apesar de tudo, da passividade dele, do silêncio cruel, ele ainda era meu pai. O homem que me dava carona em silêncio. Que nunca me defendeu, mas também nunca me feriu diretamente. Fui pra entrevista com a cabeça explodindo. Contei tudo no programa. A história da rejeição, a live, o print, e agora, a chantagem emocional. E o que você vai fazer? Perguntou a apresentadora. Engoli seco. Respirei. Eu vou ver meu pai. Não pela minha mãe. Não pela Clara. Mas porque eu preciso entender se ainda há algo ali que vale ser perdoado. Voltar para aquela casa foi como enfiar a mão numa ferida aberta. O portão ainda rangia igual. As janelas da frente estavam com as mesmas cortinas velhas. A parede da sala tinha fotos da Clara por todos os lados. Nenhuma minha. Nenhuma. Minha mãe me recebeu com um sorriso que não chegava nos olhos. Isa, me mostra ele. A interrompi. Ela piscou, tentando manter o controle. Mas seus olhos denunciaram algo. Medo. Raiva. Desespero? Subi as escadas com o coração aos pulos. Abri a porta do antigo quarto dos meus pais. Lá estava ele. Magro, cinzento. O homem que me ignorou por anos agora era só pele, osso e um fio de voz. Isa. Ele tentou se sentar. Fui até ele, peguei sua mão. Pela primeira vez, ele me olhou nos olhos. Sem fuga. Sem ausência. Me desculpa, por ter deixado acontecer tudo aquilo. Eu não consegui proteger você. Chorei. Não esperava redenção, nem reconciliação. Mas aquelas palavras foram como costura em carne viva. Doeu, mas fechou. Ficamos em silêncio por minutos. Eu segurando a mão dele, ele respirando com dificuldade. Foi quando percebi. Na mesinha de cabeceira havia uma pasta. E nela, documentos. Um testamento. Peguei. E a verdade bateu como um soco seco. Ele havia deixado tudo para mim. A casa. As economias. O terreno no interior. Tudo em meu nome. Senti o sangue sumir da minha cara. Desci com a pasta nas mãos. Minha mãe estava na cozinha, Clara de pé ao lado, as duas caladas. Joguei os papéis na mesa. Era por isso, né? O choro, a ligação, o pedido para eu voltar. A respiração da minha mãe falhou por um segundo. Você não entende. Não, mãe. Eu entendo sim. Vocês queriam que eu assinasse a renúncia. Queriam que eu entregasse tudo de bom grado. Que eu fosse a filha descartável até o fim. Clara ficou vermelha. Isso não é justo. Você sumiu. A gente cuidou dele sozinhas. Vocês cuidaram? Ou só esperaram ele morrer para pegar tudo? A tensão ficou insuportável. Mas minha mãe não falou nada. Apenas me olhou com ódio velado. Como se eu tivesse traído um script que ela escreveu para minha vida. A filha rejeitada não deveria voltar por cima. Ela deveria rastejar. Mas eu não ia rastejar. Naquela noite, dormi em um hotel. E antes de sair da casa, fiz algo que as duas não esperavam. Peguei meu celular, liguei a câmera. E gravei. Esse é o testamento do meu pai. Tudo está em meu nome. E pela primeira vez, vou aceitar o que me foi dado sem culpa. Postei. Viralizou em minutos.
No outro dia, recebi uma notificação. Meu nome estava envolvido em uma contestação judicial. Clara e minha mãe entraram com um pedido de anulação do testamento. A alegação: manipulação emocional e abandono de incapaz. Elas estavam me acusando de ter influenciado meu pai em estado terminal. A filha que elas rejeitaram a vida inteira, agora era acusada de abuso. Eu respirei fundo, entre o choque e o nojo, e me perguntei, até onde elas iriam para apagar minha existência? A notificação judicial parecia pulsar no meu celular como uma ferida latejando. Contestação de testamento. Alegação: manipulação emocional. Abandono de incapaz. A filha rejeitada virou, aos olhos da justiça, uma vilã inventada por uma mãe amargurada e uma irmã que nunca soube perder. Demorei quase meia hora para levantar do chão depois de ler aquilo. Chorei. Sim, chorei. Não por me sentir culpada, mas por perceber o quanto elas estavam dispostas a me destruir de novo. E de novo. E de novo. Mas ali, sentada na beira da cama do hotel, eu também entendi algo muito mais importante. Agora eu era perigosa para elas. A Isa de antes teria sumido, se encolhido, aceitado a culpa, pedido desculpa mesmo sem ter feito nada. Mas a Isa de agora tinha público, tinha voz, tinha gente ouvindo, replicando, refletindo. E isso aterrorizava minha mãe, porque pela primeira vez na vida, alguém estava dizendo: não, o que ela fez com você não é normal. No dia seguinte, meu telefone tocou. Era a Luísa, minha melhor amiga, aquela que me acolheu quando eu fugi. E Isa, você viu o que tá rolando? Ela disse sem nem respirar. A contestação. Não só isso. Estão espalhando um dossiê sobre você, dizendo que você usou a doença do seu pai para se promover. Tem uns perfis no Instagram e TikTok jogando vídeo atrás de vídeo, te pintando como uma oportunista. E adivinha quem tá no centro disso? Engoli seco. A Clara. Exatamente. A Clara mandou direct para umas influencers grandes, se fazendo de vítima. Disse que você forjou parte da história, que sempre foi invejosa, que seu pai nem sabia o que estava assinando. Senti o estômago embrulhar. Não era só uma guerra familiar. Agora era público. Sangue na calçada digital. Marquei uma coletiva improvisada. Simples. Uma sala com fundo branco, meu rosto limpo, sem maquiagem. Sem produção. Sem defesa teatral. Apertei ao vivo. Milhares entraram em menos de 2 minutos. Hoje, minha mãe e minha irmã tentam me processar por algo que nunca fiz. Alegam que manipulei meu pai em seus últimos dias. Alegam abandono. Mas quem me abandonou desde criança foram elas. Respirei fundo. Eu fui invisível. Fui calada. Fui diminuída todos os dias dentro daquela casa. A Clara, minha irmã gêmea, cresceu sendo a estrela. E quando eu fugi, não foi para machucar ninguém. Foi para sobreviver. Olhei firme para a câmera. E agora que meu pai decidiu, com lucidez, me deixar algo, elas não suportam. Porque eu existo. Porque eu estou sendo ouvida. Fechei com uma frase que nem eu sabia que carregava. Ser a filha esquecida foi minha sentença por anos. Mas hoje, ser lembrada se tornou meu maior ato de justiça. Desliguei a transmissão com as mãos tremendo. Em menos de 1 hora fui parar nos Trending Topics. Meus seguidores triplicaram. A hashtag filha esquecida explodiu. Histórias parecidas brotavam em cada comentário. Gente dizendo: minha mãe preferia minha irmã também, minha avó me tratava como empregada da prima, ser a ovelha negra é sobreviver todos os dias. Mas nem tudo era apoio. Os ataques aumentaram. Recebi áudios falsos, prints editados. Até uma foto minha de anos atrás, chorando num banheiro, foi publicada como se fosse recente. A guerra agora era psicológica. E elas sabiam exatamente onde bater. 4 dias depois, fui chamada para depor. A juíza parecia jovem, mas dura. Eu fui acompanhada por uma advogada que se ofereceu para me representar gratuitamente após ver minha live. Doutora Bianca, uma mulher com cicatrizes no olhar e fogo nas palavras. Quando minha mãe entrou na sala, eu senti o ar congelar. Ela usava preto, o cabelo preso, um broche de luto no peito. Como se fosse uma santa dilacerada pela filha má. Clara estava atrás dela, de óculos escuros, como se vivesse um luto interno. Tudo encenação. Tudo cena. A juíza pediu silêncio. Vamos ouvir a acusação primeiro. Minha mãe falou como se estivesse num velório. Sua Excelência, essa não é a Isa que eu criei. Ela desapareceu por anos. Abandonou o pai. E quando voltou, ele já estava muito debilitado. Tenho certeza de que ele não tinha plena consciência do que assinou. Clara complementou com lágrimas ensaiadas. Eu vi minha irmã fazer perguntas estranhas para ele. Empurrar papéis. Ele mal falava. Eu quase me levantei. Mas Bianca segurou minha mão. Que espera. A juíza virou para mim. E quanto à senhora? Qual sua versão? Respirei. Minha versão é essa. Ele assinou o testamento antes de piorar. Tenho provas, vídeo, data, reconhecimento de firma. Ele olhou nos meus olhos e pediu desculpas por não ter me protegido. Foi a primeira vez que ouvi isso dele. Ele quis me dar algo em vida.
não só material. Algo que minha mãe nunca me deu, validação. Mostramos os documentos, vídeos, prints com datas. Até mesmo um áudio do advogado do meu pai confirmando que ele estava lúcido. A juíza pediu mais tempo e adiou a decisão. Mas no caminho de volta, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Era o advogado da família, da parte da minha mãe. Senhorita Isadora, preciso te alertar. A Clara está prestes a vazar informações muito graves sobre você. E se isso acontecer, a sua imagem pública vai ruir. Que tipo de informações? Coisas pessoais. Uma tentativa de suicídio no passado. Internação. Rascunhos de cartas que você escreveu aos 15 anos. Minha boca secou. Eles tinham invadido meu passado. E agora usariam isso como munição. Horas depois, um perfil falso postou tudo. Me expôs. Roubou minha dor e usou como espetáculo. Influencer da saúde mental já tentou tirar a própria vida. Como confiar em alguém instável? Vi minha história se virar contra mim. Mas algo incrível aconteceu. Centenas de seguidores se manifestaram em minha defesa. Ela sobreviveu. Isso só mostra o quanto ela é forte. Todo mundo tem um passado. O dela não é motivo de vergonha. A hashtag mudou. Hashtag ela sobreviveu. O ataque virou bumerangue. E então, algo que eu nunca esperei aconteceu. Um e-mail do hospital onde meu pai foi tratado. Um enfermeiro que acompanhou os últimos dias dele me escreveu. Seu pai dizia o tempo todo que só se arrependia de não ter abraçado você. Ele estava lúcido, sim, e feliz por ter conseguido deixar algo para a filha que todo mundo ignorava. Chorei por horas, não de tristeza, mas de alívio. Eu não estava louca, eu não tinha inventado, eu não era vilã. Mas minha mãe, Clara, elas estavam ficando perigosas. E naquele momento, eu soube, alguém ia quebrar de vez nessa história. E talvez elas estivessem dispostas a me derrubar de forma mais suja, mais cruel, mais fatal. O dia seguinte amanheceu com sangue no céu. Um vermelho profundo atrás das nuvens, como se o mundo pressentisse que algo prestes a acontecer não teria volta. Eu estava no sofá da Luísa, o rosto amassado de tanto não dormir. A notificação no celular brilhou de novo, agora com a mensagem de uma fonte anônima. Cuidado, elas não vão parar. Clara mexeu nos registros médicos do seu pai. Naquele momento entendi, o que estava em jogo não era só a herança. Era o apagamento da minha existência. Minha mãe e minha irmã queriam reescrever a história para que eu nunca tivesse voltado. Para que a filha invisível continuasse sendo apenas isso, invisível, inofensiva, descartável. Mas não dessa vez. Peguei o celular, marquei uma entrevista. A maior de todas. Televisão Nacional. Ao vivo. Sem cortes. Sem edição. A emissora topou na hora. A audiência em torno do caso tinha explodido. Queriam ver a briga da família perfeita que não era perfeita coisa nenhuma. Mas antes, precisei voltar a casa. A maldita casa. Pela última vez. Entrei com o celular gravando, mesmo sem mostrar. No bolso. Disfarçado. Eu sabia que alguma coisa ainda precisava ser dita entre quatro paredes. Minha mãe estava na cozinha. Clara sentada à mesa, as unhas bem feitas batucando no copo vazio. O que você quer agora? Clara perguntou, sem levantar os olhos. Só vim olhar nos olhos de vocês antes do mundo saber tudo. Minha mãe ergueu o rosto. Olhos vazios. Uma mistura de desprezo e desespero. Você está acabando com a nossa vida por causa de mágoas de infância. Não. Estou tentando não acabar comigo por causa das mágoas que vocês fingiram que não existiam. Clara se levantou bruscamente. Você é doente, Isa. Sempre foi. Quer palco, quer atenção. Mas sabe o que você nunca vai ter? Uma família. Sorri. Pela primeira vez, um sorriso real. Não quero mais. Saí sem olhar para trás. O áudio capturou tudo. Na noite da entrevista, sentei na poltrona ao lado da jornalista. Luzes nos olhos. Microfone no peito. A câmera piscando em vermelho. Estávamos ao vivo. Isadora, você foi chamada de ingrata, de oportunista, de desequilibrada. Por que decidiu falar agora? Porque minha vida depende disso. A jornalista franziu a testa. Como assim? Durante anos, fui silenciada. E agora que meu pai me deixou uma herança, e com ela, a única validação que recebi daquela casa, estão tentando me pintar como manipuladora. Mas eu tenho provas. Mostrei os documentos, os vídeos, o e-mail do enfermeiro, o áudio da conversa com minha mãe e Clara. A jornalista arregalou os olhos. E por que acha que isso aconteceu agora? Porque elas perderam o controle. E o que pessoas controladoras mais odeiam é ver alguém que elas julgavam fraca florescer longe da sombra delas. No fim da entrevista, a jornalista fez uma última pergunta. Se sua mãe estivesse assistindo agora, o que você diria para ela? Respirei fundo. Olhei direto para a lente. Eu não sou sua decepção. Eu sou o que sobrou depois que você me quebrou. E o que sobrou é mais forte do que você jamais foi. 2 dias depois, a justiça anunciou a decisão. O testamento era válido.
Clara e minha mãe perderam. A casa, os terrenos, o dinheiro, tudo permaneceu no meu nome. Mas o mais chocante veio depois. Durante as investigações, descobriram que minha irmã tentou subornar uma funcionária do hospital para alterar os registros do meu pai. O caso virou escândalo. Clara foi indiciada. E minha mãe? Sumiu da mídia. Sumiu da cidade. Dizem que vendeu o carro, o que restava da dignidade, e foi morar com uma irmã distante. Mas a vida não ficou fácil. A verdade é que depois que você destrói a ilusão de uma família perfeita, o que sobra é um campo de escombros. E é você que precisa reconstruir tudo, tijolo por tijolo. Usei parte da herança para criar um projeto social com psicólogos voluntários. Atendimento gratuito para jovens que sofrem rejeição familiar. Dei nome ao projeto de Filha do Silêncio, em homenagem à dor que me calou por anos. Recebi uma mensagem de um número desconhecido há alguns dias. Era da minha mãe. Você venceu. Feliz agora? Apaguei sem responder. Não porque estava com raiva, mas porque entendi que vencer, no fim das contas, não era receber a herança. Vencer foi sair viva. Foi criar minha própria história. E ironicamente, mesmo sem ela nunca ter acreditado, eu tenho amigos, tenho amor, tenho a mim. E finalmente, isso é suficiente.